Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto para a nossa meditação neste Palavra Viva, eu gostaria de contar com a sua colaboração, curtindo, compartilhando para que este vídeo chegue a mais pessoas. Deixe um comentário de onde você está nos acompanhando e faça a sua inscrição. De preferência, assista pelo YouTube. Fica mais fácil ativarmos assim o algoritmo para que os vídeos possam chegar bem mais longe. Vamos ler o texto? Mateus 14, capítulo 14, o verso 28 e o verso 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Nós estamos aqui diante de um texto que mostra para mim e para você algo excepcional: dar passos de fé. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos dar passos de fé. Esse texto narra um momento em que os discípulos estão enfrentando a tempestade. Jesus tinha ficado à margem do mar da Galileia e pediu para que eles fossem na frente. Alta madrugada, Jesus está em terra e percebe que os discípulos estão passando por grandes apuros em meio à tempestade. Isso acontece conosco. Enfrentar a tempestade não é só no tempo de Jesus. Talvez você e eu não tenhamos um mar literal, com água e um barco, mas o mar da vida propõe a cada um de nós muitas tempestades. E é nessas horas que nós precisamos que Jesus venha ao nosso encontro. E é nessas horas que nós precisamos dar passos de fé. Se coloque no lugar de Pedro. Pedro está no barco. Jesus está se aproximando, andando sobre o mar. Os discípulos ficaram temerosos e achavam que era um fantasma. Mas Pedro, olhando e identificando porque Jesus ia passando, ele fala: Mestre, se és tu, manda que eu vá por sobre as ondas. Entre dar o primeiro passo, descendo do barco, e ir na direção de Jesus, existe um abismo tremendo, que é vencido apenas pela fé. Porque no meio da tempestade, às vezes a gente não tem coragem de avançar. No meio da tempestade, a gente não tem segurança para avançar. No meio da tempestade, o que nós temos de sobra é medo. Mas Pedro deu o primeiro passo, foi na direção de Jesus. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes você está enfrentando uma tempestade e ela pode ser de qualquer natureza. E eu não vou entrar no mérito aqui porque cada um sabe as lutas que enfrenta. O mar da vida não é fácil. As ondas muitas vezes são altas e batem contra nós com todo ímpeto, com toda força. E parece que diante de um mar revolto, muitas vezes a gente não tem saída, não tem solução. É nessas horas que o convite de Jesus vale para mim e para você, a dar passos de fé. Porque fé é a certeza daquilo que você ainda não está vendo, daquilo que você ainda não tem certeza que vai alcançar. Mas pela fé eu creio, pela fé eu tomo posse, pela fé eu vou permanecer firme. E isso faz com que você continue resiliente, confiando e guardando sim a nossa esperança somente em Cristo. Jesus disse para Pedro: venha. E Pedro foi. Nós conhecemos a história. Pedro começa a andar sobre o mar. Mas quando Pedro está no meio do mar, algo lhe chama a atenção, que é justamente a fúria do mar, o vento, a tempestade, aquele cenário que é totalmente fora da realidade. E aí, em vez de olhar para Jesus, de olhar para quem fez o convite, ele começa a afundar. Pois bem, mesmo afundando, se Jesus está no mar, é Ele que pode nos levantar. Jesus levantou Pedro e Jesus levanta cada um de nós. Basta que tenhamos fé. E foi por isso que Deus enviou Jesus, porque o mar da vida não é fácil. O pecado tem destruído, tem trazido grandes ondas sobre a nossa vida, tentando dissipar toda a esperança, dissipar todo o fôlego de vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então,
A onda que vem sobre nós é para produzir morte. O que foi que Jesus veio fazer? Foi nos resgatar, nos salvar do mar da vida, do mar do pecado. Eu e você precisamos olhar para Pedro e tirar algumas lições. Uma vez que a gente identifica que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso alvo, que Jesus é o nosso Salvador, nós podemos confiar e aceitar o convite de continuar andando, de continuar dando passos de fé e não esmorecer e não afundar no mar da vida. Independente da notícia, do diagnóstico, do companheiro ou da companheira ter ido embora, da perda de alguém, seja ele um esposo, uma esposa, até mesmo um filho, uma filha, independente de qual seja a natureza, se ela é material, se ela é relacional, não importa. Olhando para Jesus, você pode dar passos de fé. Jesus veio justamente para que eu e você não afunde, para que eu e você não sucumba, para que eu e você vença também. E é Ele que nos resgata, e é Ele que nos salva. Por isso que eu tenho insistido, entregue a sua vida a Jesus. Enfrente sim as ondas que vierem, mas com Jesus. Porque Jesus é aquele que anda sobre as ondas. Jesus é aquele que anda sobre o mar. Jesus é aquele que cala a tempestade. Jesus é aquele que nos ergue quando estamos afundando. Jesus é a resposta do amor de Deus para salvar cada um de nós do mar da vida e do pecado. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos levanta. O Senhor é quem nos faz dar passos. Guarda a nossa fé, guarda a nossa esperança no Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. E tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Socorre cada um nesta hora, eu te peço, ó Pai, derramando primeiramente fé salvadora, fé que liberta, fé que cura, para que todos possam entender que o Senhor anda sobre toda a tempestade. E só o Senhor pode ser o nosso socorro bem presente em todas as horas. Mais uma vez eu te peço, nos ajuda, perdoando-nos, ó Deus, em nossas falhas. Tem misericórdia, ó Deus, dos enfermos, daqueles que estão enfrentando a dor do luto, daqueles que estão vivendo sem esperança, preso, ó Deus, em suas emoções. Pai Santo, visita o lar da viúva e do órfão e te pedimos por toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.